E a notícia é: ser casada com afrodescendente não ameniza conduta racista, diz juiz. Esse vídeo vai ficar longo, não tem jeito, eu não consegui editar menos do que isso. Eu fiquei num hiperfoco a manhã inteira neste processo. A manhã inteira. Achei esse processo, assim, maravilhoso. A forma como o advogado conduziu a inicial, a forma como o advogado fez a defesa, eu fiquei, assim, em êxtase, tá? Essa autora foi demitida por justa causa, ela tenta reverter a situação dela. Então ela vem trazendo uma inicial toda no sentido de dizer que ela sofreu no ambiente de trabalho. Então vamos lá. A autora disse que desde o início do contrato dela passou a viver um verdadeiro pesadelo dentro da empresa. Segundo ela, 2 colegas, sendo um o líder direto, começaram a praticar assédio sexual quase que diariamente. O primeiro episódio aconteceu durante uma festa de confraternização da empresa. Mesmo dizendo várias vezes que não queria pular na piscina, o líder a pegou à força e a jogou na água. Diante dos colegas dela, ela usava calça branca e ficou completamente constrangida, saiu chorando e foi embora. Ela disse que não queria entrar na piscina porque ela estava acima do peso. Depois disso, a situação só piorou. O mesmo colega começou a dizer que tinha fotos íntimas dela no celular. O que era mentira, segundo a autora, insinuando ter recebido essas mensagens em um grupo de funcionários. Para ela, para a autora, aquilo era uma forma de intimidação. Os olhares, os comentários e as brincadeiras constrangedoras se tornaram rotina. Então ela disse que era quase que diariamente e de forma rotineira. Ela repete aqui. A autora contou que procurou ajuda diversas vezes. Falou com a supervisora, foi ao RH e chegou a escrever denúncias em uma caixinha que a própria empresa mantinha no banheiro feminino, para que então ali as colaboradoras colocassem as denúncias. Ela praticamente pediu socorro, mesmo assim nada foi feito, nenhuma providência foi tomada. Ela junta no processo essas cartas que ela escreveu à mão ali na tal da caixinha da denúncia. Segundo ela, a empresa parecia proteger o assediador e não a vítima. Ela, a autora, fala que ela é a vítima. Com o passar dos meses... Deixa eu dar uma informação aqui. Se eu não me engano, ela entrou na empresa em 2022 e saiu agora em 2025, demitida por justa causa. Com o passar dos meses, os comentários continuaram. Eram piadas sobre o corpo dela, sobre as roupas e mais tarde até sobre a gravidez. Então, aqui no finalzinho do contrato, ela descobre que está grávida e ela diz que tem estabilidade provisória no emprego, não só pela gravidez, mas também por ser membro da CIPA. CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Os funcionários da empresa ficam responsáveis ali por averiguar riscos da empresa, riscos de acidente de trabalho, tá? É isso que significa CIPA. Vamos continuar. A autora contou então que se sentia humilhada, envergonhada e com medo, mas precisava do trabalho e não via saída. Até que um dia, o mesmo colega que a agrediu verbalmente, então ela vem falando deste colega, que este colega comete assédio sexual com ela, durante a inicial inteira. Aí agora ela vem falar sobre a justa causa. Aí ela conta mais um episódio aqui, continua dizendo, até que um dia, o mesmo colega a agrediu verbalmente na saída da empresa, na frente do marido dela, que havia ido buscá-la. Então o marido dela foi buscar ela na empresa e aí tanto ela quanto este funcionário, o assediador que ela fala, começaram a bater boca ali. Isso aqui é muito importante, eu preciso que vocês segurem essa informação. Foi um episódio de gritos, ameaças, insultos, ela passou mal, precisou de atendimento médico e ficou afastada com atestado. 2 dias depois, mesmo ainda debilitada, recebeu mensagens do RH, exigindo que comparecesse à empresa. Ao chegar, encontrou uma comissão completa, gerente, equipe de recursos humanos e o advogado da empresa. Ali, foi surpreendida com uma reunião que sua carta de demissão por justa causa já estava pronta. Então, neste dia, ela descobre que foi demitida por justa causa. A empresa disse que ela estava sendo demitida por ato discriminatório. Presta atenção que agora vem aqui a explicação do porquê da demissão por justa causa. Aliás, a explicação segundo ela. Então, a empresa explica para ela que ela foi demitida por ato discriminatório, alegando que ela teria colocado a gola da camiseta no nariz e dito, ai que nojo, ao passar perto do colega. Justamente o mesmo colega que vinha assediando ela desde o início do contrato. Na verdade, não é ela que passa por ele, é ele que passa por ela. Segundo o relato da autora, essa acusação partiu do próprio assediador. Então, o assediador que ela fala que esse colega assediador relatou para a empresa
relatou para a empresa que ela havia feito isso, colocado a gola da camiseta no nariz e dito, ai que nojo. Então ele foi lá pro RH, denunciou ela e por conta disso, então a empresa demitiu ela por justa causa por conta de racismo. A autora explicou que jamais houve qualquer ofensa e que naquele momento apenas estava enjoada porque havia comido um iogurte estragado. Havia tomado um iogurte estragado. Disse ainda que jamais teria qualquer atitude racista, até porque é casada com um homem negro e que está grávida de um bebê que possivelmente será afrodescendente. Preciso explicar para vocês o vídeo. Eu vi o vídeo. É o seguinte, ela está no refeitório, ela é uma colega dela de trabalho. Na mesa tem um iogurte, um potinho de iogurte assim. Ela está no celular conversando com a colega. E aí o funcionário, o assediador, que ela te chama de assediador, vem, passa por ela aqui, atrás dela tem um frigobar, ele vem, pega alguma coisa no frigobar e vai embora. Nisso que ele vem, então, em direção a ela, ela rapidamente bota a gola aqui e fica conversando com a amiga dela com a gola. Quando ele sai, ele vai mais pra frente, assim, quase que perto da porta pra sair do local, aí sim ela tira rapidamente a gola a gola do nariz. Esse é o vídeo, tá? E aí, então, ela disse que tentou explicar tudo naquela reunião, mas ninguém quis ouvi-la. Também essa informação é importante, que ninguém quis ouvi-la. Disse que ficou sem chão, especialmente por ver a empresa, onde acreditava estar segura, virar as costas para ela. Então o que ela pede com a ação? A reversão da justa causa, em demissão sem justa causa, também ali a questão da estabilidade dela, que ela disse que tem tanto por estar grávida e por ser membro da CIPA, e também uma indenização por danos morais por conta do assédio sexual que ela disse que sofreu. Ufa, mas vamos continuar. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que o funcionário discriminado, o funcionário que sofreu a discriminação, entrou na cafeteria para pegar algo no frigobar e ao se aproximar da autora, ela teria dito, ai que nojo, cobrindo o nariz com a gola da camiseta de forma deliberada e baixando a gola quando o colega se afasta. E ao relatar o ocorrido para o setor responsável, o funcionário disse que essa atitude foi racista, por ser negro e que a autora tinha este comportamento já há um tempo. Lembrei de uma coisa aqui. Na petição inicial dela, quando ela fala que ela não poderia ser racista porque o marido dela é negro, ela coloca uma foto do marido dela para comprovar que ele era negro, tá? Então aqui a empresa faz aqui mais um resumo, né, do que foi que aconteceu de novo ali na cafeteria. E aí a empresa junta então este vídeo que eu acabei de falar para vocês, para provar pro juiz que na verdade não foi porque ela passou mal do iogurte, realmente foi uma atitude racista que ela teve ali. Então, diante da gravidade da denúncia que o funcionário fez para a empresa abriu uma apuração interna, um procedimento administrativo para averiguar a falta grave que ela havia cometido. As câmeras da cafeteria teriam registrado exatamente o momento descrito pela denunciante. Então, a empresa vai lá, olha a câmera, vê o que aconteceu, ouve ali o relato do funcionário e então faz todo um procedimento administrativo. Além disso, após o episódio na cafeteria, os dois trocaram ofensas na saída da empresa. Também tem este vídeo aqui. A empresa também junta um vídeo na saída da empresa, em que o marido da trabalhadora, o marido da autora, teria invadido o portão da fábrica, o que resultou na abertura de um inquérito policial. Até polícia foi envolvida aqui. Então teve ali todo um bololô na saída da empresa. Com base nas filmagens e nos depoimentos colhidos, isso tudo ali no procedimento administrativo que a empresa fez, a empresa então concluiu que a autora havia cometido uma falta grave. Por isso, então, chamou ela naquela tal reunião que ela citou aqui, para que ela apresentasse a versão dela. Então, a empresa deu sim todo um espaço para que ela conseguisse se justificar. E segundo a defesa da empresa, ela apenas negou os fatos, contrariando as imagens. Então, ela negou que isso tenha acontecido. Sobre as denúncias anônimas, as cartinhas que ela fez para colocar lá na caixinha do banheiro, a empresa disse que recebeu, então, as denúncias e disse o seguinte, que essas denúncias são genéricas, não detalham de fato o que foi que aconteceu, somente que este funcionário olhava para ela de forma diferente. Então, que isso não é prova suficiente para provar que houve assédio sexual ou que houve dano moral. A empresa também disse o seguinte, que chamou este funcionário para uma reunião
perguntou para ele o que foi que aconteceu e também fez uma ata dessa reunião dizendo que orientou este funcionário a ter uma conduta melhor ali no ambiente de trabalho, tá? Aí a empresa finaliza dizendo o seguinte, que este funcionário sofre de grave problema de miopia e sempre utiliza óculos escuros, o que impossibilita que seja possível averiguar onde está olhando diretamente. Os óculos podem ser vistos em sua cabeça no vídeo da cafeteria. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação da autora, julgação, improcedente. O juiz rejeitou todos os pedidos da trabalhadora e manteve a justa causa aplicada pela empresa. Na sentença, ele destacou que as imagens das câmeras de segurança mostram a autora mexendo em um equipamento eletrônico, no celular, e não ingerindo o iogurte, como havia alegado para justificar o gesto de cobrir o nariz. Segundo o juiz, as imagens são incompatíveis com a versão da autora e confirmam que ela realmente levantou a gola da camiseta quando o colega se aproximou. O juiz também observou que o fato de a autora ser casada com um homem negro e estar grávida de um bebê que possivelmente pode ser afrodescendente não afasta a possibilidade de uma conduta racista, já que o crime de racismo não depende da cor da pele de quem pratica, mas da atitude discriminatória em si. As testemunhas ouvidas no processo, então essa prova aqui das testemunhas foi muito importante, o juiz levou muito em consideração. Elas disseram na audiência que já havia desentendimentos anteriores entre estes dois, entre o autor e este funcionário, por causa de situações de cunho racial. Então a autora já havia cometido esses atos discriminatórios antes. E uma das testemunhas, confirmou que presenciou episódios semelhantes em outras áreas da empresa. O juiz ainda registrou que o local tinha canais internos de denúncia de assédio, inclusive utilizados pela autora, e que a empresa chegou a ouvir o colega acusado, que negou o assédio. Nenhuma das testemunhas confirmou que ele tivesse cometido atos de assédio sexual. Então o juiz disse o seguinte, olha, de fato ficou comprovado aqui que há um canal de denúncia, houve uma denúncia, mas não tem prova de que houve o assédio sexual. As testemunhas não presenciaram. O empregado aqui, que foi o discriminado, não confirmou que houve o assédio. Ele disse que nunca assediou a autora. Então, com base em todas as provas, o juiz concluiu que não houve violação à honra, imagem ou dignidade da trabalhadora e, portanto, então, negou o pedido de justa causa mantida e, por consequência, também negou o pedido de danos morais. A autora não gostou nada disso, recorreu para o TRT, que agora aguarda decisão do julgamento deste recurso. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.